Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, todos nós vivemos tranquilamente com a ideia de que a realidade ela está bem dividida entre as coisas da terra e as coisas do céu, né? Nós trabalhamos bem com isso. E na nossa cabeça é assim, enquanto as coisas do céu são aquelas misteriosas, inesperadas, surpreendentes, nós temos também as coisas da terra que são aquelas previsíveis, aquelas conhecidas, aquelas que são calculáveis. E essa dualidade entre coisas do céu e coisas da terra, de alguma maneira parece que nos conforta, porque nós sabemos que podemos transitar entre essas duas realidades conforme a nossa necessidade, a nossa conveniência, talvez até os nossos interesses. Então, por exemplo, quando as coisas celestes, divinas, superiores parecerem muito aterrorizantes, porque elas são desconhecidas, porque elas são misteriosas, então nós sempre temos a possibilidade de nos abrigar nas coisas terrenas, né? Porque elas são conhecidas, porque elas são mais previsíveis. Então tem momentos que nós não estamos, parece que, preparados para as coisas misteriosas. Há momentos que as coisas misteriosas parece que nos causam um certo terror. Então nós temos as coisas terrenas onde nós nos abrigamos. Isso é muito normal fazer. E o contrário também acontece. Muitas vezes as coisas terrenas elas nos são sufocantes, até por causa dessa previsibilidade. Então elas se tornam às vezes essa mecânica das coisas previsíveis, às vezes torna tudo muito enfadonho, às vezes torna tudo tedioso, e aí às vezes até faz com que pareça que as coisas não têm muito sentido, tudo parece ser muito mecânico. Então, nesse momento, nós temos as coisas do céu, onde nós podemos nos lançar assim como que um escape, né? Então veja, há um certo equilíbrio nisso aí. Em primeiro momento, até parece que esse equilíbrio entre a previsibilidade terrena e o misterioso do céu parece que nos ajuda até a manter uma certa sanidade. Isso seria em princípio. Só que de repente vem assim uma ideia que parece abalar com essa nossa convicção. E no fim das contas vai acabar abalando, inclusive, em primeiro momento, até esse equilíbrio, né? Que é a afirmação de que, na verdade, as coisas não são bem assim, separadas como coisas do céu e coisas da terra, mas que tudo faz parte de uma e mesma realidade e nós lidamos com essa realidade plena a todo momento. Essa realidade que envolve essas duas características, características misteriosas, surpreendentes, inesperadas, mas também as características previsíveis, meio mecânicas. Essas duas coisas, essas duas características parecem estar misturadas o tempo todo e nós temos que viver com isso o tempo todo, não separando entre as coisas de cima e as coisas de baixo, como se houvesse assim uma cisão. Não, é como se tudo fosse uma coisa só. E quando nós ouvimos isso, em princípio, isso causa um certo desconforto. Porque talvez seja mais fácil para nós, até psicologicamente falando, entender, manter essa divisão bem separadinha, porque nós temos sempre a possibilidade do escape, ou para cima ou para baixo, né? Nós sempre temos essa possibilidade. Então essa ideia de que tudo é uma coisa só mexe um pouco com a gente e nós ficamos um tanto reticentes quanto a isso. Porém, se você pegar, por exemplo, o Chesterton, ele vai apresentar essa realidade dessa maneira, como uma realidade una. Nós estamos diante de uma grande realidade que envolve tudo, que envolve todas as coisas. Ele coloca tudo dentro dessa grande realidade. E ele vai dizer mais ainda, que a nossa relação com essa realidade é dúbia mesmo. É aparentemente paradoxal. Por quê? Nós temos com essa mesma realidade tanto aquela sensação de familiaridade, de segurança e de identidade, por tratar-se de coisas que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo também nós temos uma relação de espanto e terror,
Por quê? Porque também há elementos misteriosos, elementos surpreendentes que se deparam conosco. É aí que ele vai lançar a pergunta, bem ali no início do seu livro Ortodoxia, que não é uma pergunta assim desesperadora. Pode parecer desesperadora, mas não é. Pelo contrário, é uma pergunta que lança uma ideia de esperança, de alegria. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó. Como é que nós conseguimos olhar atônitos para o mundo e, ao mesmo tempo, sentirmos-nos perfeitamente à vontade dentro dele? Como é possível esta cidade cósmica, com suas lâmpadas monstruosas e antigas? Como é possível este mundo provocar em nós a fascinação de uma cidade estranha e ao mesmo tempo nos proporcionar o conforto e o orgulho de nossa cidade natal? Então essa pergunta, essa indagação que o Chesterton faz, parece em primeiro momento paradoxal. Como que pode algo que nos espanta ser ao mesmo tempo familiar para nós? Quando a gente pensa nisso, essas duas coisas não parecem não poderem conviver, se manifestar ao mesmo tempo. Porque nos espanta aquelas coisas que são surpreendentes, e só é surpreendente aquilo que nós não esperamos, aquilo sobre o qual nós não temos o devido conhecimento. Isso é o que nos espanta. Mas ao mesmo tempo, veja, ele fala que essa relação com o mundo nos espanta, mas também nos é familiar. Agora, o que é familiar para nós? Familiar é aquilo que nós conhecemos bem, aquilo que nós nos identificamos, aquilo que nós compreendemos. Então é o contrário do espanto. O que é familiar não pode nos espantar, né? E o que nos espanta não é familiar. Eu não consigo, por exemplo, me sentir em casa vivendo com uma família com costumes completamente diferentes dos meus. Nem em um país com uma cultura muito diferente da minha. Por quê? Porque a familiaridade pressupõe identificação e conhecimento. Familiaridade pressupõe eu saber como as coisas funcionam e ver elas funcionando da maneira como eu espero. O espanto não, ele vem de uma maneira que eu não espero. Ele me surpreende, ele faz eu ver as coisas de outro jeito. Então, a pergunta do Chesterton é: como nós podemos ter uma relação com a realidade que envolva essas duas coisas ao mesmo tempo? Então, eu volto para a pergunta do Chesterton, que é: como nós podemos nos sentir em casa nesse mundo, e aqui eu traduzo como nesta realidade, e ao mesmo tempo nós ficarmos atônitos com ele? Como pode as duas coisas? Olha, ou nos identificamos porque conhecemos e sabemos o que esperar dele, ou então ele nos surpreende porque nós não conhecemos e não sabemos o que esperar. Bom, essa reunião de dois sentimentos aparentemente antagônicos, ela só vai poder ser explicada se nós entendermos a realidade da nossa estrutura cognitiva e espiritual. E eu falo da nossa estrutura cognitiva e espiritual atual, como nós a temos hoje. Nós só podemos entender isso entendendo como funciona essa nossa estrutura e, em consequência, a nossa relação por causa dessa estrutura que nós temos com o mundo, com a realidade. Então, nós vamos lá. Este mundo, você precisa entender, ele é a casa, a nossa casa. A nossa casa. Por quê? Porque esse mundo, essa realidade foi feita. O mundo foi feito, essa realidade foi feita para nós. Nós nos encontramos no centro da criação, tá? Toda a realidade é feita por nossa causa, seres humanos. Nós, então, por isso, nos encontramos no centro dessa criação e tudo que nos cerca existe por nossa causa. Então, toda a estrutura da realidade se identifica conosco, ao mesmo tempo que nós nos identificamos com a estrutura da realidade, porque tudo foi criado para nós. Então nós nos identificamos com isso que foi criado para nós.
Então, de alguma maneira, toda essa estrutura da realidade é para nós familiar, seja qual for a manifestação desse mundo. Seja qual for, mesmo aquelas manifestações que nós não compreendemos, elas ainda assim são manifestações pertencentes a essa realidade. E sendo pertencentes a essa realidade, nós nos identificamos com ela, tá? Pode ser que nós não compreendamos todas as manifestações, mas mesmo assim nós vamos nos identificar com ela, com todas essas manifestações. Nós não compreendemos todas por um motivo muito simples. Por conta dessa nosso estado cognitivo espiritual presente. Nós não temos conhecimento de tudo. Nosso conhecimento é de alguma maneira limitado ou bem limitado. Então, o que nós entendemos é apenas a ponta do iceberg dessa existência. Mas olha, nós conhecemos a ponta do iceberg da existência, certo? Porém, da realidade. Porém, toda a realidade que está além disso que nós conhecemos também se refere a nós. Não é porque nós não conhecemos que não se refere a nós. Nós conhecemos a ponta do iceberg, assim, no nosso estado bruto, né? No nosso estado bruto de conhecimento, de espiritualidade, nós entendemos a ponta do iceberg. Mas isso não significa que o restante não se relacione conosco. Se relaciona sim, porque toda a realidade foi feita para nós. Então é por isso que ao mesmo tempo que nós nos identificamos com essa realidade, nós nos espantamos com ela. Nós nos espantamos porque nós não entendemos tudo. Mas como esse restante que nós não entendemos tem a ver conosco, então nós nos identificamos. Claro, é uma identificação quase inconsciente. Nós talvez não saibamos por que nos identificamos, mas nos identificamos porque essa realidade foi feita para nós. É isso que o Chesterton está perguntando. É uma pergunta, uma afirmação, na verdade. É por isso que ele vai dizer que nós temos familiaridade. E é espantoso, nós nos espantamos, nós nos surpreendemos, mas ao mesmo tempo temos familiaridade. Não sabemos nem por quê, mas temos. Por quê? Porque essa realidade foi feita para nós. Né? E esse espanto, essa surpresa, e isso que é super interessante nessa situação, ela vai continuar a acontecer mesmo quando a nossa consciência, a nossa compreensão se expande. É como assim, nós saímos da ponta do iceberg, mesmo que a gente entre mais a fundo no conhecimento dessa realidade, na consciência em relação a essa realidade, nós vamos continuar nos espantando. Por quê? Porque nós nunca vamos ter esse conhecimento pleno. É sempre, né, um avanço, uma expansão de consciência e de conhecimento, mas que sempre vai haver espaço para aquilo que nos surpreende. E essa é a beleza que eu entendo da nossa existência. Ela sempre vai ter algo para nos deixar atônitos, tá? Então agora nós conseguimos entender por que nós temos essa relação aparentemente dúbia com a realidade. Porque, ao mesmo tempo que ela nos pertence, ela possui, por causa do nosso estado de ignorância atual, ainda muito de misterioso. Então, quando nós entendemos isso, nós aprendemos algo. Nós aprendemos que essa nossa relação com a realidade, ela passa a ser mais completa. Nós começamos a olhar para aquilo que nós chamamos de transcendente, de coisas divinas, não mais como se fosse aquilo que não nos pertence, ou para onde nós queremos escapar. Né? Normalmente a gente pensa assim, eu vou me escapar para as coisas divinas, para as coisas celestes, eu vou fugir desse mundo para as coisas divinas, né? Numa mentalidade assim meio gnóstica. É muito comum nós carregarmos isso, ter as coisas divinas, as coisas transcendentes como um escape. Né, como se eu saísse de uma realidade e fosse para outra. Quando nós entendemos que tudo faz parte de uma mesma realidade, que toda essa realidade se refere a nós, e que toda essa realidade tem essa capacidade de tanto nos identificar como nos surpreender, então nós temos
Essa relação com o que nós chamamos de transcendente é transcendente, mas dentro de uma mesma realidade, não como escape, mas como uma etapa de aprofundamento do ser. Uma forma de conhecimento, né, uma busca de conhecimento mais profundo de quem nós mesmos somos. Conhecer mais o transcendente é conhecer mais a realidade, e conhecer mais a realidade é, no fim das contas, conhecer melhor a nós mesmos, né? Claro, esse transcendente ele vai continuar a nos maravilhar, nós vamos continuar desejando ele, mas não mais como algo que nós buscamos fora de nós mesmos, mas como aquilo que nos pertence e precisa ser encontrado. Mas se nos pertence, como que nós vamos encontrá-la? Não é indo para fora, mas dentro de nós mesmos. Tá? É uma busca, no fundo, uma busca interior. Porque nós fazemos parte dessa realidade. Quando eu falo busca interior, não é uma busca egocêntrica, mas a busca da compreensão da realidade é, no fim das contas, uma busca pela compreensão de si mesmo. E a busca pela compreensão de si mesmo é, no fim das contas, uma busca pela compreensão do próprio Deus. Tá bom? Acho que por hoje é isso aí. Até a próxima.